Fala galera, o tema da... Já deu. Fala galera, tudo bem com vocês? O tema dessa semana é consumo consciente de maneira bem abstrata, tá? Em todos os aspectos que a gente puder abordar, como a FUVEST geralmente faz. Quando a gente pensa em consumo consciente, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é evidentemente a educação financeira, né? A educação financeira que me permite ter um planejamento daquilo que eu vou gastar, onde eu tenho que investir, para que eu possa, por exemplo, ter uma velhice tranquila, para que eu possa progredir na carreira, tá? Então, alguns especialistas do AGV, eles vão propor essa educação financeira, né, distribuindo, né, a renda da família para aquilo que deve ser destinada. Por exemplo, de tudo que você ganha, né, pelo menos entre 5 a 10% você deve reinvestir no seu capital humano. O que significa isso? Reinvestir em educação, cursos, ter uma reserva de dinheiro para quando você precisa fazer uma viagem, né, para se aperfeiçoar. A AGV garante que esse tipo de investimento vai trazer um grande retorno na sua carreira. Você consegue alcançar cargos mais elevados no mercado de trabalho, ter mais credibilidade, mais prestígio, e isso daí se reverte em dinheiro. Mas tem um outro aspecto da educação financeira também que é fundamental, né, se a gente for pensar, por exemplo, em termos de FUVEST, que é a ideia de que hoje o consumidor, ele é antes de tudo um cidadão. E quando você pensa o consumidor, né, como um cidadão, meu cachorrinho está brincando aqui com a gente. Quando você pensa o consumidor como cidadão, aí o consumo consciente ele passa a ser uma arma política. E como arma política, a gente tem duas maneiras de pensar. Uma delas, inclusive, nós já tratamos, né, em outras ocasiões, que é o fato do consumo consciente de comida. Nós sabemos, por exemplo, que diminuir o consumo de carne dá um impacto muito grande na economia de água, preservação ambiental. Então, nós somos responsáveis, em parte, pelas queimadas que acontecem na Amazônia, à medida que a gente se alimenta do fruto da queimada da Amazônia, né? Eles queimam a Amazônia para poder criar pasto, né? E esse pasto cria a carne bovina que a gente faz um churrasco de final de semana. Repensar esse consumo alimentar faz parte, portanto, do consumo consciente. Mas ainda um outro aspecto, né, desse consumo consciente, levando em consideração que o sujeito ele é ao mesmo tempo consumidor e também alguém da civilização, ele tem que ser consumidor e tem que ser cidadão, que é a ideia, né, de que a gente deve tomar muito cuidado com as marcas das quais a gente consome. Por exemplo, a marca de roupa que eu estou consumindo, ela usa trabalho escravo? Já houve alguma denúncia de trabalho infantil para essa marca? Ela terceiriza, né, a produção de roupa para trabalho análogo ao trabalho escravo, para crianças? O supermercado onde eu faço compras, por um acaso, coloca um guarda-sol em volta de um corpo de um sujeito que acabou de morrer para que as compras possam continuar acontecendo como se o ser humano não valesse nada? Eu devo continuar consumindo nesse supermercado? Eu devo continuar consumindo nessa marca de roupa? Nesse aspecto, o consumo consciente ele vai conseguir aliar duas coisas, né? A força política no sistema capitalista, né? Que a gente sabe que dinheiro é poder, né? E isso é um dado fundamental para quem trabalha redações abstratas. A gente tem o poder do convencimento, o poder político que determina leis, e a gente tem fundamentalmente o poder do dinheiro, que talvez seja o maior poder do sistema capitalista. Nesse aspecto, o consumidor, né, ele é um grande agente de mobilizações sociais, ele consegue determinar mudanças. Alguns países, né, já têm essa, entre aspas, educação financeira bem avançada. Os americanos, por exemplo, se eles vão ao mercado e um produto está muito fora da curva em termos de preço, eles não compram de jeito nenhum, até que o produto seja, até que o dono, né, o fabricante seja obrigado a abaixar o preço do produto, que é o natural. No Brasil não, a gente compra nem que seja parcelado em 10 vezes no cartão, mas a gente age ainda por impulso, tá?
E os americanos têm uma preocupação muito grande com o aspecto ético da marca, o valor agregado, né? O Brasil está se encaminhando para isso, tanto que a gente tem marcas, né, e aí uma propaganda indireta, como por exemplo a Natura, né, que ela faz questão de anunciar que não faz teste em animais e que aproveita, né, a mão de obra das pessoas que trabalham, por exemplo, na floresta amazônica, sem tirá-los de lá, sem desculturalizá-los e ao mesmo tempo produzindo, né, suas novas linhas de cosmético a partir dessa mão de obra, ajudando populações ribeirinhas e etc, tá? Então a gente tem algumas marcas que já estão encaminhando para isso, né? Elas estão preocupadas não só em vender um produto para a gente, mas em vender um conceito da nova sociedade que se quer formar. E nesse aspecto, né, o impacto fundamental é do consumidor. É lógico que quando a gente pensa nesse tema não de maneira universal, como a FUVEST pede, mas de maneira específica, é bom lembrar que no Brasil 60% da população está em situação de insegurança alimentar, né? Então 60% da população não tem o que comer, evidentemente que ela não tem como optar. O que significa isso? Se eu tenho uma marca que é extremamente ética, que usa, por exemplo, papel reciclável, que tem uma preocupação muito grande com a degradação ambiental, no sentido de preservar, né, o meio ambiente, que tem uma preocupação, um cuidado maior em não impingir sofrimento a animais, e tem uma outra marca que não se preocupa com nada disso, mas é bem mais barata, numa situação de miséria, né, a opção é sempre pelo produto mais barato. Mas quando é possível, né, o exercício da cidadania junto com o consumo, é evidente que a nossa opção é pela marca que tem uma preocupação muito maior com o meio ambiente, com as questões civilizatórias. Porque um dos grandes problemas que nós temos hoje é a manutenção da terra como habitat natural, né? A gente sabe que se fala muito na morte no planeta, no esgotamento dos recursos naturais. Então o consumo consciente está ligado fundamentalmente com essa pauta ambientalista de preservação ambiental e de tentativa de manutenção da vida, né? Da vida inclusive da nossa espécie como nós a conhecemos hoje, ok? Galera, boa reflexão para vocês, uma ótima semana, até mais!